Abrir nossas Bíblias em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículo 17 até o 22. Amém? Todos acharam? Tiago 2, 17 ao 22, que diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Senhor, agradecidos por tudo aquilo que o Senhor já tem proporcionado em nossa vida, Senhor. Queremos neste momento nos colocar na Tua presença, Senhor. Pedir que o Teu Espírito Santo venha tocar ao nosso coração, que o Senhor venha me usar segundo a Tua vontade, Senhor, que eu não venha falar de mim mesmo, mas através do Teu Espírito Santo, que eu possa transmitir a Tua palavra aos meus irmãos, Senhor. Ó Pai, muito obrigado por cada irmão que aqui chegou, Senhor, por aqueles que não puderam vir. O Senhor conhece a vida de cada um, esteja fortalecendo e dando, Senhor, sabedoria a cada um, que há um só Deus, e que esse Deus é o Senhor que pode todas as coisas em nossas vidas, Senhor. Por isso nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem esteve aqui quinta-feira no culto? A mensagem que o nosso irmão trouxe para nós quinta-feira falou muito sobre o que, irmãos? Sobre a fé, e nós vamos continuar falando sobre a fé esta noite. Amém? Nós vamos trabalhar bastante o texto de 2 Reis capítulo 4, do versículo 8 em diante. 2 Reis capítulo 4, do versículo 8 em diante. O irmão que ministrou quinta-feira, ele falou bastante sobre a fé. E como está a nossa fé? Como está a nossa fé? Já começo fazendo uma pergunta para os irmãos: como está a sua fé? Lá em 2 Reis capítulo 4, versículo 8, fala assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus.
Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi: chama esta sunamita. Chama a ele. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera a seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, ou com muito amor, que há de se fazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale a teu favor, ao rei ou ao comandante do exército? E aí ela respondeu: habito no meio do meu povo. Habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que há de se fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por que este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho? Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E passado o tempo que o profeta falou, concebeu a mulher e deu à luz um filho. No tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores, ou com os seus trabalhadores no campo, né? Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela abardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Com teu marido, com o menino? E ela respondeu: tudo bem. Corre ao seu encontro e diz: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu: vai tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus disse: deixa-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos com o meu bordão contigo e vai-se encontrar. Sem encontrares alguém, não o saude, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino.
Porém disse a mulher, a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixareis. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta e eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá. Tornou a subir-se e estendeu sobre o menino. Ele expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o seu filho. E ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Amém? Então, podemos ver que essa história linda desta mulher, cujo testemunho é narrado na Bíblia, apesar de não mencionar seu nome, a fé torna o ser humano inteligente. Amém, irmãos? Amém. A fé torna o ser humano inteligente. Prestaram bem nisso? Nossa fé torna-nos inteligentes. Essa mulher tinha compreendido que o homem que se agradava em comer em sua casa era diferente dos outros, pois era um homem de Deus, a quem ela referenciava, a quem ela podia ver, notar naquele profeta que ele era realmente um homem de Deus, que ele era realmente uma pessoa separada para o serviço do Senhor. E ela tinha essa fé verdadeira. No entanto, que ela pediu para fazer um quarto para ele, uma pequena habitação para atender aquele profeta que sempre estava passando de viagem por perto da casa dela. Era uma mulher rica. Quando ele falou para ela que se ela precisava de alguma coisa, tanto que ela fez por ele, acolheu eles bem, ela falou que estava no meio do povo dela, que ela não precisava de nada, que ela tinha tudo. Mas e ele se sentiu tão comovido que ele queria fazer alguma coisa por aquela mulher. Ele não queria só ficar dependendo dela, ele queria mostrar para ela que o Senhor estava com ela, que ele podia fazer alguma coisa por ela. Foi onde ele profetizou na vida dela que ela ia ter um filho. Foi por isso que ela reclamou aqui: e eu te pedi algum filho? Ela falou para ele que Deus deu, mas Deus recolheu de volta. Aí ela correu atrás de quem? A confiança dela estava em quem? No profeta Eliseu. Ela pediu para chegar até ele. Quando o profeta mandou Geazi ir lá com o bastão dele para pôr no menino, ela falou: tão certa como vive o Senhor, eu não saio daqui. Só vou acompanhada de você, se você for comigo. Porque ela tinha confiança. Quando o marido procurou se ia tudo bem, ela falou que ia tudo bem. O marido não sabia que o menino tinha morrido. O Geazi não sabia que o menino tinha morrido. Vai bem com o teu marido, com o teu filho? Vai tudo bem. A confiança dela estava realmente no profeta.
a fé dela verdadeira que aquele homem podia trazer seu filho de volta. Porque ela era uma pessoa boa, ela tinha um bom coração e ela tinha a fé verdadeira. Por isso que no começo eu falei, a nossa fé deixa a pessoa mais inteligente, mais sábia. Amém, irmãos? Então, juntamente com seu marido, ela preparou uma pequena habitação, toda mobiliada como convinha ao caráter desse homem, o profeta Eliseu. Colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, ou catiçal, como falava antigamente. Tem algumas versões da Bíblia que falam um catiçal, que é a mesma lamparina, a mesma lâmpada, né? Então, ela preparou aquele quarto exclusivamente para aquele profeta. Ela tinha fé verdadeira que o povo dela era um povo já rebelde, um povo que já tinha se desviado, um povo que não vivia a palavra de Deus verdadeiramente, vivia na prostituição, vivia uma vida de regalias. Mas ela confiava naquele homem de Deus, que o Senhor podia restaurar o povo dela. Não fala o nome dessa mulher aqui na palavra de Deus, mas ela era fiel ao Senhor. Ela tinha uma fé verdadeira que o Senhor podia restaurar o seu povo. Por isso que ela tratava bem aquele profeta. O primeiro ponto aqui, Eliseu, comovido por tanto amor, quis expressar seu agradecimento a essa mulher e lhe perguntou o que poderia fazer por ela. E qual foi a resposta dessa mulher? Está lá em 2 Reis capítulo 4, versículo 13. Eu habito no meio do meu povo. Vamos ler novamente o versículo 13, só para nós. Este dissera ao seu moço, dize-lhe, eis que nos tem tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa de que fale a teu favor ao rei, ao comandante do exército? E ela respondeu, habito no meio do meu povo, eu não preciso de nada, eu preciso só da bondade do Senhor. O que ela estava querendo falar, ela queria que o povo dela, o povo que ela habitava no meio, que fosse um povo mais consciente, mais com a fé verdadeira que existia um Deus. Ela tinha essa confiança. Inclusive nem o marido dela, eu acho que não tinha a confiança que ela tinha. Ele ajudava, porque era marido dela. Ajudou a construir, fazer o quarto para o profeta, fazer as coisas, mas ele não confiava. No entanto que ela, quando ele perguntou se vai tudo bem, porque você vai atrás do profeta, não tem problema, eu quero ir lá visitar o profeta. Mas não falou que o filho tinha morrido. Até o marido não ficou sabendo que o filho tinha morrido. Então, para ver a fé verdadeira dessa mulher, que aquele profeta podia restaurar a vida dele, trazer a vida do menino de volta. O povo de Deus estava em ruína. Muitos tinham se voltado para os ídolos, para as vidas, regalias da vida que o mundo oferece, né? E essa mulher de Deus não tinha mudado. Suas promessas continuavam dignas de confiança. Ela desejava, sem esperar nada em troca, servir ao seu Deus para o bem de seu povo. É isso que essa mulher queria. Ela queria ver o povo dela bem. Ela achava que ela servindo a Deus, ela estava mostrando com o testemunho dela ao povo que ela tinha um Deus verdadeiro que podia restaurar a vida de qualquer um deles e que eles podiam voltar para o Senhor. Então era essa a expectativa dessa mulher, né? Ela desejava, sem esperar nada em troca, servir ao seu Deus para o bem do seu povo, hospedando o profeta Eliseu, servo de Deus.
Essa mulher soube colocar sua fé, a energia moral. Isso nós vamos ver lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo todas a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que sejais nem inativo e nem infrutuoso no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês obedecerem o que a palavra está ensinando, se nós obedecermos aquilo que a palavra ensina, nós não vamos ficar inativos. Aquilo que eu falei no começo, a fé torna o ser humano inteligente. Só assim nós vamos conhecer o que a palavra está nos mostrando aqui, e vamos aprender a obedecer a palavra de Deus. Amém, irmãos? E mostrar a fé mediante suas obras. Lá em Tiago 2,18 também fala: e como está a nossa fé? Como está a nossa fé? Uma pergunta para nós hoje: como está a minha fé? Como está a sua fé? Tiago, capítulo 2, versículo 18, nos mostra: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Não adianta nada nós só tivermos fé, mas se não tivermos amor ao nosso próximo. Não adianta nada nós vermos uma pessoa passando necessidade ali e chegar para ele: ó, o Senhor vai te restaurar, mas você não dá aquela necessidade que ele está precisando. Você não ajuda ele com o alimento que ele está precisando. Se nós não fazermos alguma coisa para o nosso próximo, como que vai servir a nossa fé? Nós estamos obedecendo a palavra de Deus? Então precisamos ter a fé verdadeira no Senhor e aprender a amar os nossos irmãos, ajudar aos necessitados, ajudar aquilo que cada um precisa. É isso que a palavra nos ensina. Amém, irmãos? Colocando em prática, nós precisamos colocar em prática a nossa fé. O profeta Eliseu se hospedava com aquela família que gostava quando ele ia para lá. Deus honrou a devoção daquela dona de casa, e como não tinha filhos, lhe concedeu que desse à luz um filho. O menino cresceu, mas certo dia estava no campo com seus pais. Sentiu uma forte dor de cabeça. Seu pai mandou seu empregado levar rapidamente para sua mãe, mas acabou morrendo em seus braços. Essa mulher tinha apenas um recurso. E qual era esse recurso? Ela tinha apenas um recurso. Ela tinha fé, mas qual era o recurso dela? Qual era o recurso que essa mulher tinha? Com a fé que ela tinha. Ela tinha apenas um recurso.
O recurso dessa mulher era o homem de Deus. A confiança dela, ela tinha a confiança verdadeira. A seu marido, que não compreendia o que ela fazia, ela lhe respondeu: tudo vai bem. Ela sabia que Deus, que havia dado e tomado o menino, poderia dar novamente. Nada podia detê-la, nem sequer Geazi, que perguntou: vai bem contigo? O que ela respondeu? Vai tudo bem, vai tudo bem. Eliseu quis responder à súplica dessa mulher, enviando seu servo para reanimar o menino, mas ela apenas lhe respondeu: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Está lá no versículo 30 de 2 Reis, capítulo 4, versículo 30. A confiança dela era somente no homem de Deus e nenhum outro. Ela tinha confiança, ela tinha no coração, ela tornou sábia, sabendo que o profeta Eliseu podia trazer o filho de volta. Ela tinha uma confiança verdadeira, ela sabia que ele servia a um Deus verdadeiro, que ele era o representante. Para nós hoje, quem é nosso representante aqui neste mundo? Quem é o nosso representante aqui neste mundo? Quem é o nosso advogado aqui nesta terra hoje? Para nós, irmãos, nós temos um advogado. Quem é esse advogado que nos fortalece, nos capacita, nos dá sabedoria? Jesus. Jesus é o único que é nosso advogado e que pode, através dele, nós chegarmos até o Pai. Somente Jesus. Como resposta à súplica de Eliseu, Deus devolveu a vida do menino. A maravilhosa resposta à fé desta mãe, que encontrou seu filho ressuscitado. Será que temos condições de ter a fé desta mulher? Uma pergunta: será que temos essas condições? Sim ou não, irmãos? Temos. Hoje não é diferente daquele tempo. Basta nós exercitarmos nossa fé. Se nós exercitarmos nossa fé, nós temos condições. Nós receberemos a vitória, porque o Senhor é fiel. Ele não promete aquilo que Ele não pode cumprir. E Ele diz que aquilo que nós pedimos em nome de Jesus, nós receberemos. Mas nós precisamos ter o quê? A nossa fé verdadeira no coração. E saber que tudo podemos na presença do Senhor. Amém? Naquela época, Eliseu era o mediador entre as pessoas e Deus. E para nós hoje, quem é o nosso mediador? Terminei de falar. Nosso mediador hoje é Jesus. É Jesus, não tem pastor, não tem discípulo, não tem. Nosso mediador é Jesus Cristo. Tudo aquilo que nós pedirmos a Ele, em oração, nós receberemos. Mas na hora dele, irmãos, porque muitas vezes nós pedimos alguma coisa para o Senhor e nós queremos a resposta imediata. E o Senhor não responde aquilo que nós queremos imediatamente. Muitas vezes Ele responde, mas tem que ser na hora dele, não na nossa hora. Mesma coisa quando Eliseu mandou Geazi pegar a túnica dele, pegar a vara dele e ir lá para fazer o menino. Passa no rosto do menino, vê se. Mas a mulher falou: não, eu não saio daqui enquanto você não ir comigo.
Só saio daqui a hora que você for junto comigo. Que ela tinha a fé verdadeira, a certeza que ele podia pedir ao Pai e o Pai trazer de volta o seu filho. Da mesma forma nós podemos ter essa fé verdadeira, pedindo ao Pai através de quem? Através de Jesus, que é o único Salvador da nossa vida, é o único que restaura a nossa vida, é o único que fortalece e nos capacita e nos dá sabedoria. Por isso que eu falei que a fé nos dá mais sabedoria, me dá mais compreensão para cada um de nós. Se nós tivermos essa fé verdadeira e reconhecer que só o Senhor pode todas as coisas. Nós não podemos nada, mas o Senhor pode. Amém? Eu já fiz essa pergunta: como está a sua fé? Ela é colocada à prova? Você já experimentou colocar sua fé à prova? Para que possa brilhar, a fim de que Deus, que não falha quanto a seu título de Consolador, seja glorificado. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor, não a mim, não a você, só pertence a Deus. Toda honra, toda glória pertence a Ele. Nós somos apenas servos do Senhor, estamos nessa terra, neste mundo, por uma passagem muito rápida, uma passagem que passa rápida demais. Mas o Senhor é fiel e Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Amém, irmãos? Nada pode fazer com que o pecador se converta para um estado de felicidade e santidade, a não ser o estar plenamente estabelecido na fé e no amor de Deus. Nada pode fazer com que o pecador se converta para um estado de felicidade e santidade, a não ser o estar plenamente estabelecido na fé e no amor de Deus. Então nós podemos estar estabelecido na fé e no amor de Deus. Eu creio nisso, que cada um que está aqui hoje é porque tem a fé verdadeira, que tem um Deus verdadeiro que pode nos restaurar, pode modificar e pode modificar a vida de cada um. Embora muitas vezes nós falhamos, mas se nós entregar nosso coração verdadeiramente ao Senhor, Ele é fiel e justo para restaurar tudo aquilo que nós fazemos de errado. Ele transforma e que possamos fazer o certo para ter uma vida perfeita na presença do Senhor. Amém? Isso é o que eu tinha para transmitir para os irmãos hoje. Minha mensagem é uma mensagem curta, mas é uma mensagem verdadeira. A palavra do Senhor para o coração de cada um. Amém? Pastor Josias, eu quero orar com cada um.